Amém. Jesus nos fala a nós. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos a pensar que realmente Deus está na nossa vida. Amém. Nós estamos a pensar que realmente estamos a seguir o rumo certo. E aí a assolação cai. Onde nós pensávamos que não caía. Nós julgamos que estamos na direção correta. Quem eu sou filho de Deus, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou o outro. Chega a uma altura que é tão filho de Deus que se julga ser mais que Deus. Amém. A palavra quando nos fala que foi predito estar onde não deve estar. Porque ela nos fala nisto, porque muitas das vezes nós aqui, alguns irmãos têm essa noção e é bom que nós não seguimos uma religião. Porquê? Porque a religião é algo feito pelo homem. A religião é algo que o homem criou, não é? Para quê? Para ordenar conforme aquilo que ele quer, dizendo que é Deus que faz. Eu não estou a falar porque me apetece falar. Os irmãos se conhecem, os irmãos que são um pouco cultos, conhecem a história da igreja, não é? Conhecem a história de Portugal, toda a história da igreja, e a igreja tem vindo a cometer erros tremendos, a afastar as pessoas. Porquê? Porque se julga ser Deus. Tomar a decisão julgando ser Deus, não é? E a palavra de Deus nos diz o quê? Que a assolação vai estar aonde não deve estar. Amém. Os irmãos também hão de ler em Apocalipse que fala na queda da Babilónia. Amém. E diz assim, glória a Deus. Se o Senhor, estava eu a dizer então, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, e ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. A palavra de Deus diz o quê? Se for possível. Amém. Glória a Deus. Diga, irmão, de nada assim, todos aqueles que tu perdeste, entrega a Deus. Todos aqueles que tu perdeste até ao dia de hoje, prepara-te, faz jejum, faz oração, move o Espírito que há em ti. O Espírito Santo está na nossa vida, não é para nós andarmos a dizer que o Espírito Santo está em mim, não. O Espírito Santo está na nossa vida para nós orarmos, para nós jejuarmos e para nós modificarmos todas as situações da nossa vida. Diga à pessoa que está ao seu lado, diga a si mesmo, as pessoas que saíram, as pessoas que se ausentaram da obra, da palavra de Deus, vai buscá-las. Amém. E ir buscar não é ir buscar a pessoa pela orelha, não. Amém. Glória a Deus. Existem pessoas que se ausentaram da igreja. Existem pessoas que saíram da igreja. Existem pessoas que aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu outro. O que é que nós temos que fazer? Amém. Muitos de nós nem sequer uma oração fazemos. Amém. Nós mudamos o nosso sentido. É mudado. A pessoa sai da igreja, e tenho vivido isso dia a dia, eu tenho vivido isso situação a situação, de pessoas que têm saído desta igreja. Essas próprias pessoas, elas mudam a situação. Amém? Estavam aqui, eram bênção, vão para fora, esquecem-se da bênção que estava aqui. Amém? Vão para fora, é isto, é aquilo, é o outro, e o que é que interessa à obra de Deus? Amém? É falado tanto e tanto, glória a Deus, que as pessoas se esquecem. Aleluia. E esquecem-se que se não fosse por causa daqueles que falam, que levam, não haveria salvação nesta terra, porque os próprios profetas clamaram, todo o povo de Israel clamou, até que Deus decidiu e tinha decidido que eu vou enviar Cristo à terra. Amém. E nós levantamos a nossa voz e dizemos, isto, aquilo, o outro. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
E há uma coisa engraçada, diz no 32, vamos ao versículo 32, que nos diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém? Eu há um tempo ouvi na televisão a dizer que eram 7 anos e 7 não sei o quê, 3 anos e não sei o quê, e papapum e papapá e papopó. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus realmente nos fala, mas é espiritualmente. Aqui diz que ninguém sabe. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã, Jesus pode voltar daqui a uma semana. Amém, glória a Deus. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos trabalhado? O que é que nós temos chegado à frente com Cristo? Porque nos diz assim à frente, é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Amém. Existe muito aquela ideia, o diabo não age dos cristãos. O diabo não age naquele que está na igreja. Diga, irmão, não assim, age. A palavra de Deus diz aqui, sempre que for possível. Não é? O que nós lemos aqui, no 22, não é? O diabo engana todos aqueles que sempre que possível. Ou seja, aqui ninguém é santo, ninguém é aquela personagem, não é? Amém, glória a Deus. E o que é que diz a palavra de Deus a nós? Para que nós possamos vigiar. E vigiar não é só olhar e dizer assim, eu estou de vigia, não. Amém. Vigiar é em tudo. Glória a Deus. Amém. Eu costumo dizer assim, a todos aqueles que eu falo e quando começam, porque existe muita tendência da murmuração, eu costumo dizer, irmãos, não deem lugar, não tirem o lugar do diabo. Amém. O diabo tem o lugar dele. Os irmãos sabem, não é? Qual é o lugar do diabo? O diabo o que é que ele faz? Ele acusa, não é? Ele destrói, ele mente, ele mata. Não é? E faz tudo, não é? Tudo de mal ele faz. E o que é que nós vemos diariamente as pessoas a fazer? Não é? Elas acusam, elas destroem, elas matam, roubam e por aí fora. Amém. E se acham santos, acham-se fantasticamente santos. Amém. E eu costumo dizer assim, irmão, não tires lugar ao diabo. O diabo tem o lugar dele, tu tens o teu. O teu lugar é destruir e, digamos que, de certa forma, ultrapassar as ciladas do diabo através do Espírito Santo. Não é fazer o trabalho do diabo. O diabo faz o trabalho dele e faz-lo bem porque os irmãos não atendem. Não vigiam. Eu quando falo, amém, eu estou a falar, não estou a falar só para aqui, amém. Estou a falar também para a televisão. Amém. Glória a Deus, porque nós temos que estar atentos. Jesus nos manda estar atentos. Eu estou a vigiar nisto, eu estou a vigiar naquilo, eu estou a vigiar no outro. Chegamos lá fora, falamos isto, falamos aquilo do outro. Amém. Várias pessoas chegam diante de mim e começam a falar de coisas, de vidas, de pessoas e daquilo e do outro. E eu digo assim, olha, eu só comento aquilo que posso comentar. Aquilo que eu sei, aquilo que, digamos que pertence à minha vida. Se eu quiser comentar, eu comento. Agora, o que pertence à vida dos outros, nem quero saber. Amém. E esse é o exemplo que nós devemos seguir, não é? Nós temos que olhar à nossa vida. Glória a Deus. Nós temos que olhar àquilo que pertence ao nosso nariz. Amém. Se nós realmente queremos cuscar, diga irmão nada assim, quem cusca é o diabo. Engraçado que Deus faz uma coisa muito interessante.
todo aquele que não cusca e quer saber uma situação qualquer, o próprio Deus faz com que outra pessoa venha falar. Por acaso é uma situação que tem acontecido na minha vida e acontecido na minha família e é isso. Amém. Nós que estamos aqui a dirigir a obra, acontece isso mesmo. Nós não perguntamos nada. E é isso que Deus, é assim que Deus opera. Nós não perguntamos nada a ninguém. Mas nós sabemos de tudo. Mais nada. Mais nada. Mas é assim que Deus opera. Ai, eu não acredito, eu não sei o quê, um pipipum e papapá e popopó e tatatá. Deus fala, Deus traz pessoas, se for preciso, Deus traz pessoas. Senhor, eu preciso saber esta situação, Deus traz pessoas e diz, olha, isto aconteceu assim, 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 assim. Amém. Eu às vezes estou a falar na internet com alguns irmãos, eu falo, né? Digo, olá, está tudo bem, a pessoa descarrila logo tudo. Amém. E é assim que Deus opera. Eu ouvi uma pregação há um tempo e é mesmo uma situação que nós temos que colocar na nossa vida. Né? Não perguntes a Deus o porquê. Pergunta a Deus para quê. Ai, Senhor, porquê que eu estou nesta situação? Não. Senhor, para quê? Qual o motivo? Porque nós temos que andar para a frente. Se nós perguntarmos o porquê, não é? O que é que acontece? Nós, de certa forma, estamos presos ali, à espera da resposta, não é? Mas se nós perguntarmos o para quê, é porque nós já queremos ter uma motivação à frente. Saber o que é que vem a seguir. Não sei se os irmãos sabem o porquê. Porquê é que isto aconteceu? É relatar aquilo que já aconteceu. Às vezes as pessoas perguntam porquê, não é? Porquê? E a pessoa volta a contar a história, é sempre a mesma aquela repetição, né? Mas se nós perguntarmos para quê, o que é que a gente vai dizer? As pessoas chegam dentro de nós, elas perguntam para quê? E nós dizemos, olha, para o motivo de, né? Para avançar para andar com, o objetivo, né? Amém. Deus, quando nos coloca numa situação, tem sempre um objetivo e é isso que nós temos que colocar no nosso coração. E como um cristão, assim daqueles abençoados, eu começo logo a dizer, para quê? Amém. Porquê? O que é que eu fiz de mal? Amém. Se nós levamos com as coisas é porque alguma coisa fizemos. Não vale a pena estar a dizer que não, porque alguma coisa ali fizemos. Amém. E depois vem o quê? Vem aqueles que se empregam como Satanás. Ou seja, vão trabalhar um trabalho e Satanás fica sentado a ver. Olha que giro. Amém. Aquele que se diz cristão. Eu sou cristão, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou o outro. E pimba, e pimba, e pimba, e pimba, e pimba, e pimba. A fazer o meu trabalho. Olha que lindo. Amém. E aí nós vemos o motivo de Jesus nos dizer que no 37, versículo 37, ele nos diz o quê? E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Amém. Vigiai. Ai, pastor diz para vigiar, eu vigio. Olha, pastor, sabes uma coisa? Tanto vigiei, olha, a irmã não sei quem vem com uma saia amarela. Amém. Em todos os sentidos da nossa vida, nós temos que sentar, há tempo para tudo debaixo do céu. Temos que sentar, ponderar, ver, analisar. Amém? E depois é que temos que agir. Não é estar 500 mil anos a pensar ou agir antes de pensar os 500 mil anos, não. Amém? Temos que ter tempo para pensar, tempo para agir. Não é? Amém? Não é agir em cima do tempo, nem pensar acima do agir. É ter tempo para pensar e ter tempo para agir. Porque Deus